Você está comigo? Sam. Agora, outra coisa aconteceu aqui. Ao longo do caminho, ao brincar com esses 3 modelos, gire o funil e retire as habilidades e os exercícios. Vamos equilibrar essas 10 habilidades físicas gerais para que você esteja bem, você tenha equilibrado em amplitude e profundidade e capacidade, resistência cardiorrespiratória, resistência, força, tudo isso, esse modelo e o equilíbrio da abordagem molecular aqui. Observamos ao longo do caminho algo que era uma espécie de curiosidade no início. E no documento original, What is CrossFit? What is Fitness? O que é CrossFit? O que é condicionamento físico? Que tem sido uma espécie de documento fundamental do CrossFit e trouxe muitas pessoas que trouxeram você para esse movimento. Pessoas que trouxeram você para esse movimento, trouxeram essas pessoas. Nós observamos como uma espécie de curiosidade que havia um contínuo, como é chamado, entre doença, métricas, medidas de doença, PEMSTAR e condicionamento físico. Ou seja, observamos que, e se eu pudesse quantificar, qualquer medida, se ela fosse realmente uma medida a qual eu pudesse atribuir números, que fosse algo que interessasse, digamos, a um médico ou a um fisiologista do exercício, potencialmente, quer eles estejam interessados ou não, acho que é verdade, o que descobriríamos é que nos sentaríamos bem ordenados nesse padrão. Vou lhe dar exemplos. Vamos dar uma olhada na gordura corporal, certo? Você sabe que se estiver com 40% de gordura corporal, isso é considerado patológico. Você tem um problema, está com obesidade mórbida. E há alguns números que circulam por aí, não sei quais são, 15% inventam. Cada comunidade parece ter um número diferente. Isso é bom ou normal? 5%. É mais consistente com o que você veria em um atleta de elite. Densidade óssea, é a mesma coisa. Há um nível de densidade óssea que é patológico, é a osteoporose ou osteoporemia em seus estágios iniciais. Há um valor que é normal. Eles dizem que sim, você tem densidade óssea normal. Encontramos ginastas com 3 a 5 vezes a densidade óssea normal. Posso fazer isso com a frequência cardíaca em repouso? Com a frequência cardíaca em repouso, com a flexibilidade, com todas as 10 habilidades físicas gerais. Até mesmo algumas coisas subjetivas em que podemos colocar números por meio de métodos analíticos, como o estado de humor. Há uma sensação de bem-estar que é normal, pois os atletas são uma raça completamente diferente. Eles andam com o complexo do super-homem, e depois há os deprimidos. E não conheço uma medida, mesmo que seja algo vagamente obtido por meio de métodos psicológicos analíticos. Não conheço uma métrica que seja contrária a isso. Isso nos levou a acreditar que o condicionamento físico e a saúde eram medidas diferentes e variadas da mesma realidade. Sugerimos isso com bastante veemência. E então estávamos em uma palestra na estrada e estávamos lidando com esses 3 modelos operacionais e essa 4ª curiosidade. Não tínhamos certeza do que era essa 4ª peça, qual era sua importância ou não. Mas entendemos o seguinte: se houver algo em seu estilo de vida, em seu regime de treinamento, em suas atividades recreativas, considere isso de forma ampla. Se houver algo em sua vida que faça com que uma dessas métricas se mova na direção errada, quero que considere seriamente a possibilidade de estar fazendo algo profundamente errado. Porque o que descobrimos quando você pratica CrossFit, quando faz movimentos funcionais de alta intensidade, constantemente variados, e come carne e vegetais, nozes e sementes, algumas frutas, pouco amido, nenhum açúcar, e dormindo bastante todas as noites, não temos esse espectro do que chamaríamos de efeito colateral. Eu não tenho, uau, tudo está ficando ótimo, mas há um valor que está indo na direção errada e rapidamente. E isso não é a exceção, mas a regra que se espera de uma intervenção médica. Portanto, seu médico pode ter um plano para reduzir a gordura corporal, mas ele pode reduzir sua densidade óssea ou sua massa muscular. E pode ser que seu médico tenha uma solução para seu problema de colesterol, mas o medicamento lhe cause um derrame. Isso acontece, já aconteceu e ainda está acontecendo. E nós não vimos esse fenômeno, não vimos algo do tipo, nossa, tudo estava ótimo, só que essa coisa foi por água abaixo desde que começamos a trabalhar com você. Nunca vimos isso. Por isso sabíamos que havia algo significativo aqui. Sabíamos que isso poderia ser uma espécie de outro teste para avaliar o que você estava fazendo. E eu estava observando Pat Sherwood lutando com a apresentação disso no Brooklyn em novembro. Satterjee estava fazendo um trabalho brilhante, mas à medida que o trabalho avançava, eu pensava, cara, essa é a parte que eu odeio, tentar explicar como esses 3 modelos interagem com essa parte. E isso foi suficientemente importante para nós, novamente, porque mostrou que o condicionamento físico e a saúde
Pareciam ser graus variados da mesma realidade. Não são facetas diferentes, mas apenas medidas diferentes. Péssimo valor, bom valor e excelente valor. E não queríamos nos livrar disso, mas precisávamos disso. E onde ela se conectava, logicamente, como não estávamos vendo, e continuamos com isso, e eu estava observando acertar essa coisa, e de repente me ocorreu em um flash, e ficou assim. E se eu tiver que me desculpar por algo técnico, pode ser aqui. Mas o problema está em mim, não em você. Vou tentar desenhar aqui. Então temos isso. Condicionamento físico. Lembre-se, temos a potência neste eixo e eu tenho a duração do esforço aqui. E afirmamos que essa curva aqui representaria seu condicionamento físico. Está me entendendo? Bem, veja isso. Se eu adicionar uma terceira dimensão aqui, e a verdadeira medida disso é... Você está vendo 3D? Está vendo o canto da sala ali? Percebeu isso? Estamos olhando para um pequeno canto. E o que vou fazer com isso é esquecer essa linha. Você não a está vendo, ela só vai me ajudar a fazer algo mais ou menos real. Veja o que vou fazer aqui. Você consegue ver isso? Está vendo que produziu um sólido, e sólido vindo para baixo e para frente a partir do canto? Ótimo. Ótimo, porque esse não é um gráfico bonito. Também não é ruim, mas sabe como é, vale a pena, é totalmente determinado. Para aqueles que pensam, estou vendo 3D, então foda-se, é um bom gráfico, certo? Aqui está. Vejam, isso é condicionamento físico. Vou voltar a me dedicar a isso. Não quero ficar muito tempo na terceira dimensão, nem deixar ninguém tonto. Volto aqui para o espaço 2. Isso é condicionamento físico. Vamos dar uma olhada em algumas das coisas que a comunidade da ciência do exercício... Deixe-me contar um problema com a ciência do exercício. Ela é muito, muito raramente científica, o que atenderia aos rigores de qualquer pessoa que tenha realmente estudado ciência, ciência real, química, física, engenharia, e quase nunca se trata de exercícios. Isso não é interessante? Portanto, a ciência do exercício não é nem ciência nem sobre exercício. E nós analisamos as coisas que essa multidão analisa, e uma delas é o VO2 Max. Vou lhe dizer agora mesmo, se você ouvir alguém que fala muito sobre o VO2 Max, vou lhe dizer, muito provavelmente essa pessoa não está fazendo ciência e não entende de exercício. Isso é um fato, é uma besteira sem saída. VO2 máximo, vamos considerar o limiar de lactato. E vamos até analisar algo como, isso não é besteira, força. Vou lhe dizer o seguinte, essas coisas são correlatas, talvez componentes, mas absolutamente subordinadas ao que acontece aqui. A Sabre, quem aceitaria? E um aumento no VO2 Max por uma diminuição na capacidade de trabalho em um amplo domínio de tempo e modal? Deixe-me dizer a você o que isso significa. Quando o conectamos ao tubo, arrancamos seu nariz e o colocamos em uma esteira. Você está usando mais ar do que nunca, mas vai perder a corrida. Limiar de lactato, vou melhorar seu limiar de lactato, mas você será sufocado em sua luta por causa da falta de capacidade de trabalho. Isso é um bom negócio? Mas se você estiver vencendo, se o seu desempenho for bom, se você puder demonstrar altos níveis de condicionamento físico, eu realmente não me importo com essas coisas. Dito isso, deixe-me contar o que estamos fazendo no CrossFit. Ao usar movimentos funcionais de alta intensidade constantemente variados, projetados para obter um condicionamento físico inclusivo de canal amplo, um condicionamento físico que o protegeria do desconhecido e do incognoscível. Ao analisar uma curva como essa, descobrimos que fizemos melhorias muito significativas nesses aspectos em quase todas as comunidades atléticas, sem nunca olhar para eles. Sem nunca olhar para eles, sem nunca olhar para eles. E vou lhe dizer, e posso fazer uma lista de centenas desses aspectos, e ninguém jamais produziu um grande atleta pegando esses aspectos, um de cada vez, e construindo algo que se pareça com um atleta. Isso não acontece, não funciona Não funciona dessa forma. O único lugar onde isso funciona é em uma universidade, evitando atletas e treinadores com um esforço tremendo, obtendo um monte de diplomas bobos, seu nome, geralmente não científicos, e se alimentar do público, comendo do governo. Aí isso funciona lá, mas não no mundo real, senhor. Então todos esses podem ser componentes são correlatos que, de alguma forma, estão conectados por mecanismos que não entendo ou são componentes essenciais, mas o resultado final é que são subordinados e não vou desenvolver a aptidão física avançando neles. Deixarei que esses malucos os meçam e perguntem, como você está fazendo isso? Eles me dizem que são importantes, eu digo que não são. Então eles descobrem que eu posso movê-los melhor do que eles. Consigo movimentá-los melhor trabalhando. E movimentos funcionais constantemente variados e de alta intensidade, fazendo coisas que se parecem com Fran, Diane, Helen, transformando o esporte.
transformando o condicionamento físico em esporte, trabalhando com cargas de trabalho fixas e tentando minimizar o tempo, fazendo de cada treino um esforço competitivo entre um grupo de pessoas. E quando faço isso, o que descobrimos é que essas métricas fazem coisas espetaculares, mas que se danem, não me importo. O que acontece é que estou maximizando a área sob a curva. Agora vamos voltar ao 3D. Aqui está a surpresa. Esta parte aqui é fitness. Isso aqui... Agora, espero que você veja. É um sólido tridimensional. Isso é saúde. É saúde. E tenho a mesma relação com coisas que aparentemente importam. HDLs, o colesterol bom, fração de ejeção, a quantidade de sangue que o coração pode esvaziar em cada bombeamento. Posso jogar esse jogo o dia inteiro. Praticamente tudo o que o médico lhe disser é importante para a sua saúde. O que descobrimos é que podemos obter, a hipótese aqui é que podemos maximizar esse volume. E mantendo nossa capacidade de trabalho em amplos domínios temporais e modais, ao longo das idades, à medida que você envelhece cada vez mais. E eu posso jogar esse mesmo jogo, posso perguntar, essas coisas são apenas correlatas? São componentes e será que de fato eles são totalmente subordinadas também? Bem, há um conjunto convincente de evidências. É minha crença, meu pensamento, acho que é para onde estamos indo. E veja, certo ou errado, isso ainda precisa ser medido. Quero que você entenda isso. Ainda precisa ser medido. Mas sou da opinião de que a saúde, que esse volume será mantido ao máximo se você maximizar sua área sob a curva e mantiver essa capacidade de trabalho pelo maior tempo possível. Em outras palavras, coma carne e legumes, nozes e sementes, algumas frutas, pouco amido, nada de açúcar, aprenda e pratique novos esportes que se encaixem em 100 palavras ou menos. Faça exercícios de alta intensidade constantemente variados. Durante toda a sua vida com uma boa dieta. Isso lhe trará mais saúde. Do que tentar consertar meu colesterol. Vou melhorar minha densidade óssea. Provavelmente, a abordagem médica aqui seria a intervenção farmacêutica. Portanto, vou tomar um medicamento para o colesterol. Vou tomar um medicamento para a minha densidade óssea. Vou tomar um medicamento para o fato de não dormir bem. E sou da opinião de que essa é uma abordagem fracassada, assim como essa é uma abordagem fracassada. E faz sentido para mim que se eu estiver realmente interessado em maximizar o sólido, eu adotaria o modelo de 2 espaços e o manteria o mais alto e pelo maior tempo possível. Mas deixe-me perguntar o seguinte. Suponha que você ache que o colesterol bom é muito importante e eu quero aumentar meu HDL e vou me concentrar no meu tipo de HDL, certo? Suponha que eu tenha um homem que aos 90 anos de idade tenha 65% da capacidade de trabalho que tinha quando tinha 25 anos, o que também estava entre os 5 primeiros percentuais de todas as pessoas da sua idade. E agora, aos 90 anos, não há uma em 1000 pessoas de sua idade. Em outras palavras, aqui está você com 90 anos de idade, está subindo e descendo degraus, está conquistando as mulheres com sucesso. E se alguém tentar tirar a sua carteira no caixa eletrônico, você vai dar cabo dele, certo? Então você tem 90 anos. Você imagina o cara, certo? Suponha que eu lhe diga sim, mas ele não está bem de saúde porque seu HDL está alto. Você diria naquele momento, ei, vamos fazer o seguinte, cara, você pode ficar com minha carteira e meu pau não vai funcionar quando eu encontrar as mulheres e eu precisar de ajuda para subir e descer os degraus com meu colesterol. É lindo pra caramba. Você quer esse acordo? É claro que você não quer, é claro que você não quer. É claro que você não quer. Posso analisar até mesmo a longevidade, até mesmo o eixo único aqui. O objetivo é viver para sempre? Ou o objetivo é manter o máximo de capacidade funcional pelo maior tempo humanamente possível? Theodore Dalrymple é editor do Wall Street Journal e um médico que é um pseudônimo de quem sabe qual é seu nome verdadeiro, não importa. Ele é famoso como Theodore Dalrymple, mas ele diz que a maioria esmagadora dos aumentos de longevidade que ocorreram no passado, sabe, na era moderna, nas últimas centenas de anos, a ciência médica quase não pode reivindicar. Por isso, quase tudo isso pode ser atribuído à higiene e ao saneamento. Ele também diz que o caminho a seguir, a grande lacuna, as grandes melhorias, não virão por meio de uma intervenção farmacêutica, nem por meio de cirurgia. Os médicos não vão fornecer. Ele diz que isso virá por meio do condicionamento físico. É isso que vai fazer isso. E ele está analisando exatamente o que estamos analisando de uma perspectiva muito diferente, da perspectiva de um médico que está em uma ótima posição para entender o que eu vejo como deficiência na tentativa de tomar uma intervenção quimiofarmacêutica para corrigir esses componentes ou correlacionar essas medidas subordinadas e achar que vai voltar a ter uma vida boa. E se eu olhar apenas para a longevidade, há um problema imediato aqui. Você consegue imaginar se essa curva, se esse cobertor, como vai acontecer, estiver saindo do canto, se for muito baixo, de modo que você nunca tenha nenhuma capacidade de trabalho, mas se estenda até 200 anos. É essa a vida que algum de vocês deseja? Sabe, não estou aqui para dizer sim ou não.
Não estou aqui para dizer isso. O que estou dizendo é que minha opinião pessoal é um sonoro não. Mas isso cabe a todos determinar. Esse é um tipo de coisa normativa. Não estamos falando de ciência quando falamos sobre isso. Mas deixe-me dizer uma coisa. É imperativo, é essencial para fazer ciência, para fazer afirmações significativas, que isso seja medido dessa forma. A métrica é importante. Não o resultado que você gostaria de ver. Tenho medo de que um dia a ciência médica consiga aumentar a expectativa média de vida para 150 anos. E, no entanto, ainda está em 75. Você vai para a casa de repouso e eles limpam sua bunda e o alimentam com uma colher e você assiste a Oprah o dia inteiro. Você sabe, por 75 anos, para mim isso era como morrer aos 75 anos e ir para o inferno. E se alguém quiser isso, provavelmente haverá um momento e um lugar em que isso poderá ser feito, mas não é o que estou procurando. E realmente não é disso que se trata o CrossFit. Trata-se de vitalidade, de capacidade. Capacidade. O que posso fazer? Fazer as coisas. E o que seria isso? Impedir que alguém pegue minha carteira no caixa eletrônico. Engajamento bem sucedido das senhoras, certo? E para ser ambulante quero subir e descer as escadas, cara. Sem ajuda? Sem ajuda. O que temos aqui é uma unificação de condicionamento físico e saúde. Isso foi sugerido por esse contínuo. Lembre-se de que os valores, tudo estava bem ordenado, onde os valores normais ou de bem-estar estavam entre o patológico e o apto. Entre o patológico e o apto. A propósito, esse contínuo também me diz outra coisa. Se você está em forma. Você tem uma série de qualidades. Da pressão arterial, níveis de colesterol, densidade óssea, frequência cardíaca em repouso, gordura corporal. Que antes de se tornar patológico, você precisa estar bem. E isso me diz que o condicionamento físico é uma proteção contra a doença com o bem-estar como um valor intermediário. Isso é muito profundo. Perguntas? A comunidade da ciência do exercício, que não faz ciência nem exercício, e são da opinião de que esses são mundos totalmente diferentes, que não podem ser unidos, que não podem ser unificados. Olha, se isso tem fundamento ou não, vou lhe dizer agora mesmo. Aqui está uma métrica que prova o contrário. Resta saber qual será o significado. Mas se vamos desenvolver uma ciência do exercício e o CrossFit está liderando o caminho e há um mundo nisso, se vamos, sim, eu tenho, nós temos mais cientistas, PhDs, médicos, treinadores, técnicos, atletas e mais dinheiro e maior alcance do que qualquer organização no mundo hoje que estuda o condicionamento físico, que faz o condicionamento físico. Perguntas? Impressionante, não é? Nada. E quanto ao almoço? É o próximo? Estou soprando? Certo, tudo bem. Obrigado pelo seu tempo, pessoal. Muito obrigado.